vez um aluno me pediu uma entrevista, chegou na minha casa e me fez essa pergunta: como é que o senhor se preparou, como é que o senhor planejou a sua vida para chegar onde o senhor chegou? Eu percebi logo que ele me admirava, queria seguir meu caminho, queria o mapa do caminho, e eu disse a ele: eu cheguei aonde cheguei porque tudo que planejei deu errado. É a pura verdade. Então eu sou escritor por acidente. Já fui outras coisas, já fui professor de filosofia, já fui teólogo, já fui pastor. Agora sou um velho. Eu estava conversando com uma amiga e ela me contou o seguinte: ô Rubem, eu agora, até há pouco tempo, eu fazia um trato com Deus, que eu daria 1 ano de minha vida para Ele, se Ele me desse de volta uma das noites na minha casa. Porque de noite lá em casa, o fogão aceso, o fogão de lenha, a gente na cozinha, estava o pai, estava a mãe, e tinha pipoca, e a mãe falava: eu vou lá fora pegar umas folhas de laranja para fazer um chá para nós. E toda noite o meu pai dizia para ela: mulher, você vai ficar estuporada, toda noite. E ela nunca ficou estuporada. Isso para mim é parte do céu. E eu acho, ela disse, que cada um tem o seu céu diferente, porque o que a gente quer no céu não é coisa diferente, a gente quer é recuperar a felicidade efêmera que a gente teve em algum momento. Portanto, cada pessoa tem uma felicidade diferente. Ostra faz pérolas, mas não é toda a ostra que faz pérola, só a ostra que sofre. Por quê? Porque a ostra, para produzir a pérola, tem de ter um grão de areia, tem de ter alguma coisa que a irrite, e ela vai produzir a pérola para deixar de sofrer, para que aquele ponto agudo, cortante, seja envolvido por uma coisa lisinha, que é a pérola. Em muitas das minhas histórias, eu fui a ostra que produziu a pérola, porque eu tinha um grão de areia que me cortava. Eu me lembro de um dia, 6 horas da manhã, minha filha de 3 anos de idade, eu dormindo, ela chegou no meu quarto, me acordou. Eu, dormindo ainda, olhei para ela: o que é, Raquel? Ela disse: papai, quando você morrer, você vai sentir saudade? Ai, doeu demais, que pergunta, que grão de areia terrível, pontudo. Pai, quando você morrer, você vai sentir saudade? Eu não sabia o que dizer para ela e nunca imaginei que uma criança de 3 anos fosse dizer uma coisa assim. Eu fiquei mudo. Ela disse: não chora não, que eu vou te abraçar. Aí eu tive de escrever uma história. A felicidade é você poder escolher ao que você vai se prender. Na verdade, para mim, felicidade e liberdade são 2 coisas que andam de mãos juntas.
E para mim a liberdade, você ser livre, é você poder escolher o que você pode se prender. Quer dizer, essa possibilidade da escolha é muito grande. E uma pessoa que tem essa possibilidade de escolher o que vai se prender, ou seja, quais são os compromissos profissionais, emocionais que você vai assumir, é uma pessoa livre e, portanto, feliz. Eu estou muito interessado hoje em dia na questão do conhecimento, quanto a gente pode conhecer sobre o mundo. Então, uma maneira de você representar isso, né, metaforicamente, é você pensar que tudo que a gente conhece está numa ilha. E essa ilha é cercada pelo desconhecido. Tá? E à medida em que o conhecimento vai avançando, né, a gente vai desenvolvendo novos instrumentos, novas teorias e tal, essa ilha vai crescendo. Mas à medida em que ela cresce também a margem que ela faz, né, a fronteira, vamos dizer assim, que ela faz com o desconhecido. Ou seja, quanto mais a gente conhece sobre as coisas, mais a gente desconhece também, mais perguntas surgem, né? E essa questão está ligada profundamente com a questão de quanto a gente pode conhecer do mundo. Porque o ponto é que esse oceano do desconhecido, vamos dizer assim, ele em princípio é infinito. Ou seja, a gente, mesmo que o conhecimento humano aumente com o tempo, a gente nunca vai poder conhecer tudo sobre o mundo. Então a nossa visão de mundo é necessariamente incompleta. Então a gente tem que viver com essa sabedoria, que a gente nunca vai poder ter uma visão completa do mundo, o que não nos torna menos humanos, na verdade nos torna mais humanos e menos deuses. Eu queria convidar Valdemar Falcão e Marcelo Gleiser para vir ao palco. O ateu é o que acredita em não acreditar, entendeu? Então o ateu basicamente diz o seguinte: eu absolutamente nego a possibilidade de qualquer forma divina, sobrenatural no mundo. E o agnóstico não é assim tão radical. O agnóstico diz: olha, eu não acredito, não vejo nenhuma razão para acreditar ou em Deus ou na imortalidade da alma, coisa assim, mas por outro lado, eu não tenho nenhum dado para rejeitar a possibilidade. Entendeu? O fato da gente não entender alguma coisa não significa que ela precisa ser explicada de uma forma sobrenatural. A ciência vive da dúvida e a gente não precisa entender tudo, a gente não precisa ter resposta para tudo para se ter uma vida feliz, para ter uma vida completa, né? Essa ideia de que tudo precisa ser explicado para você se sentir em paz, para mim não faz o menor sentido, né? Então eu prefiro viver com a dúvida do que ser enganado por uma ilusão. A postura mais correta de um cientista é você dizer o seguinte: empiricamente a gente não pode provar a existência de Deus, mas a gente não pode também não provar a existência de Deus. Então, por esse motivo, eu fico na minha, respeito direto, né, as pessoas que têm a fé deles e tal, e vivo feliz com isso, sabe? Quer dizer, não tem o menor problema. Esse preconceito do cientista como uma pessoa fria, distante, calculista e tal, é totalmente errado, né? Os cientistas são tão apaixonados e apaixonantes quanto qualquer outra pessoa, quanto um filósofo, um poeta, e eles estão escrevendo a poesia deles lá através das equações matemáticas, porque eles, de uma certa forma, estão reverenciando a natureza. Então, à medida que você vê isso, você vê a ciência com uma espiritualidade que a maioria das pessoas acha que ela não tem, e que, na verdade, tem. Nós, pelo menos a maioria dos cientistas que eu conheço, são pessoas profundamente espirituais, apesar de usar a razão para descrever o mundo. Você entender por que um arco-íris é formado não tira a beleza do arco-íris, acrescenta a beleza do arco-íris.